Como começou na área da estética? Por quê? Tinha algum parente? Foi influência de alguém? Como que foi seu início dentro da área? Gente, para entender como eu entrei na área da estética, preciso entender sobre muita coisa da minha vida. A primeira delas é que, na minha família, eu cresci em São Joaquim da Barra, na verdade, que é uma cidade muito próxima de Ribeirão Preto. Só que minha família toda é de uma cidade pequenininha, perto de Franca, que se chama Ribeirão Corrente. E a minha família não é uma família em que todas as pessoas são bem instruídas, estudadas. Inclusive, são poucos, né, dos meus primos que têm uma faculdade. E tá tudo bem. Por quê? Não é o foco da maioria dos meus familiares enxergar o sucesso como algo restrito à profissão, a uma faculdade. E cada um deles tem o seu sucesso da sua forma. Só que para essa área de estudar e ir atrás de coisas além, meio que... Você é a pioneira na família. Por parte da minha mãe, sim. Por parte do meu pai, tem uma prima que também, né, fez essa mesma trajetória, também é farmacêutica. Só que da parte da minha mãe, sim. Inclusive, minha família é uma família de cafeicultor. Nessa cidade, então todo mundo muito... Voltado a Totalmente. colheita, Eu cresci na roça, roça, tá? gente. Eu cresci na roça. Por mais que hoje vocês olhem pra mim e pensem, essa menina nunca pôs o pé numa roça, eu já coloquei demais o pé na roça. E outro quesito muito importante a entender sobre mim é que os meus pais, eles são muito jovens. Quando minha mãe tinha 15 anos, eu estava nascendo. Meu Deus do céu. Sim. Começaram cedo, hein, gente? Começaram Lá o povo no cedo. interior não brinca em Não serviço. brinca, acho que naquela época, em 1995, não tinha TV. Mas, enfim, os meus pais são muito jovens e eu nunca tive uma obrigação em ser alguém. Não através dos meus pais, eles sempre foram muito tranquilos quanto a isso. Tanto que tudo que é relacionado a estudo, meio que eu fui indo atrás de forma muito natural. Eu não sei como isso aconteceu, não sei de onde veio esse meu interesse, só que ele é nato. Eu sempre gostei muito, fui muito curiosa, uma criança muito curiosa, sempre gostei de saber sobre coisas novas. E na escola eu nunca fui a aluna quietinha, nerd da primeira carteira. Eu sempre fui a bagunceira lá do fundão, só que tirava nota boa. Então, nas reuniões era tipo, olha, a Lara é ótima, só que ela conversa demais. E sempre foi assim. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de imposição sobre os meus pais de, você precisa ser alguém, você precisa fazer uma faculdade. Não. Tanto que eu sempre estudei em escola pública e quando eu cheguei na 8ª série, lá na minha cidade, né, São Joaquim da Barra, tem uma escola técnica. E essa escola técnica, você tem que prestar um vestibulinho para entrar e tudo certo. Eu nem sabia que tinha essa escola técnica. E eu vi o pessoal da escola fazendo essa inscrição. Falei assim, eu não vou ficar de fora, porque eu sou dessas. Tudo que tinha na escola, eu entrava no meio. Falei, vou ter que prestar esse vestibulinho. Vamos ver o que vira. Prestei o vestibulinho e esqueci. Nem olhei. E meu pai e minha mãe... Só Também. falei, tranquilo, filha, vai lá. E quem me contou que eu tinha passado nesse vestibulinho foi minha prima, que viu na lista de chamada e falou, Lara, você passou. Eu, o quê? Como assim eu passei? Então, né, achando que Isso nem era por um ia. curso técnico? Era para ensino médio e técnico. Ah, certo. Porque além de farmacêutica, eu sou técnica em química também. Ah, que bacana. Então, eu comecei a minha trajetória bem na área laboratorial. Mas você já tinha escolhido química? Teve uma opção assim de você escolher Teve. dentro do ensino médio, fazendo o técnico, qual era as áreas que queria seguir? Na verdade, antes de qualquer coisa, eu entrei no ensino médio. E dentro do ensino médio, eu prestei outro vestibulinho dentro dessa mesma escola para fazer o técnico depois de, acho que 6 meses ou 1 ano. Certo. Onde lá dentro dessa escola que eu comecei a ter uma visão mais ampla sobre o que era o mundo. Por que fazer uma faculdade? Por que seria interessante para mim e para minha família que eu fizesse uma faculdade? Porque a minha família, como eu já disse, não estava nos interesses, né? Não estava no interesse da minha família
uma faculdade. Até porque o meu pai, nessa época, ele não teria nem condição. Até os meus 14 anos, o meu pai, ele era motorista de bitrem, numa usina sucroalcooleira lá em São Joaquim da Barra. Então, não tinha como. E eu já vou explicar para vocês um pouco mais à frente como é que tudo aconteceu, né? Então, entrei nessa ETEC. Lá na ETEC, fiz também o meu técnico em Química. O curso de técnico em Química, ele viabilizava várias práticas. Inclusive, foi... Não tem problema. Bom, gente, é assim mesmo. Depois que eu tive Covid, meu cérebro ele não funciona normalmente. Então, vocês... E ela tá emocionada que tá no Pod Estética. Eu tô mesmo, gente. Não, pior que eu tô de verdade. Mas, então, você estava fazendo o seu técnico em Química. Isso. E esse técnico em Química... Tinham várias feiras onde a gente poderia participar. E o meu projeto de TCC, junto com as minhas amigas desse técnico, foi o primeiro projeto a ir para uma feira, para vir para uma feira aqui em São Paulo. Que era uma feira, inclusive, internacional. Então, foi o primeiro tirinho certo, assim, que eu percebi que... Olha, parece que eu tenho jeito, né, para ser nerd. Mas, porém, não muito. E, enfim, depois disso, comecei a pensar em faculdade. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Falei, mesmo tendo feito o técnico em Química... Foi a minha primeira opção. Certo. Falei, vou prestar uma faculdade porque meus pais não têm condição nenhuma de pagar a faculdade para mim. Era inviável, não tinha como. Uma faculdade hoje em dia não é menos de R$1.000, né? Não. Eu tava vendo por exemplo, uma faculdade de estética aqui, que tinha uma pessoa que me pediu, você tem algumas opções de faculdade de estética? Eu vi uma aqui em São Paulo, R$1.900 o mensal da faculdade. Eu falei, caramba, tá tudo isso. Mas, assim, o conhecimento, né? Também não tem preço o conhecimento. Porque quando você se gradua, quando você tem uma profissão, você pode passar por qualquer dificuldade, pode vir qualquer coisa, mas você tem uma profissão. Se apertar, você entra lá, trabalha registrado num negócio e você vai ter pelo menos um piso salarial. Mas, assim, a faculdade é muito importante ter, né, Lara? Assim, não, é extremamente importante. Principalmente para a área da saúde. Hoje a gente vê empreendedorismo, para você vender, você não precisa realmente de uma faculdade específica, claro. Mas quando a gente fala de área da saúde, é fundamental. Assim como para você construir um prédio também, você precisa ter, né, conhecimento técnico da engenharia para também fazer um prédio. Então, assim... o conhecimento não tem jeito. Tem que ter. Tem que ter, exatamente. E finalizei o curso técnico, saí do ensino médio, prestei. Prestei Enem, FUVEST, tudo. E eu consegui passar em uma federal no curso de Química. Falei, gente, sensacional, mas como que eu vou? Na verdade, eu passei em 2 federais. Só que uma era lá... próxima a Goiás, e a outra era até perto da minha cidade, mas era impossível porque era integral. Como que meus pais pagariam para eu morar em outra cidade? Não tinha como. Falei, gente, mas eu vou desistir? Agora que eu tô querendo entrar na faculdade mesmo. E aí surgiram bolsas do ProUni, onde tinha uma única bolsa em uma faculdade em Ribeirão Preto, que seria o mais fácil para que eu fosse isso. Eu morava em São Joaquim da Barra ainda. Falei, gente, eu vou tentar, mas era fisioterapia. Vou tentar, porque eu quero pegar essa bolsa e mesmo que se eu não gostar de fisioterapia, eu vou tentar me encaixar em alguma faculdade da área da saúde, porque era ProUni, e eu quero ter uma faculdade, eu vou ter uma faculdade. Consegui essa única bolsa. Entrei na faculdade, meu pai, tadinho, perdeu um dia do emprego dele para me levar em Ribeirão e a gente conseguiu fazer isso junto. E a gente conseguiu. Só que deu 6 meses da faculdade, falei, não, gente, não é pra mim. Físio não vai rolar. Amo todos os fisioterapeutas, mas pra mim não era. Não deu liga. Não tinha nada a ver. Falei, gente, ProUni, a gente só pode transferir de área para área. Então, eu tinha que transferir para um curso da área da saúde. Qual curso que tinha química, que era da área da saúde? Farmácia. E lá vou eu. Fiz o curso de farmácia. Nisso, eu trabalhava em São Joaquim da Barra, pegava ônibus, ia todo santo dia de Ribeirão para São Joaquim. Quanto tempo é de São Joaquim da Barra para Ribeirão Preto? De ônibus, 1 hora. Não é longe, não, é tranquilo.
Mas eu saía de manhã de casa, ia trabalhar, trabalhava o dia todo, ia direto para a faculdade, chegava meia-noite e era esse ciclo. Mas para mim, tava tudo bem, porque minha vida sempre foi bem, sabe? Eu comecei a trabalhar com... Eu tava lembrando disso hoje, eu tava vendo o ônibus, falei, gente, não comecei a trabalhar quando eu achei que eu comecei. Porque meu primeiro registro em carteira foi com 15 anos, eu vendia assinatura de jornal. Caramba! Só que antes disso, eu trabalhava com a minha mãe fazendo bordados em sapato. Então, eu ajudava a minha mãe nisso, eu tinha o quê? 10, 11 anos. Então, eu sempre trabalhei, Sim. né? Então, eu tinha essa vida louca, de São Joaquim para Ribeirão, de Ribeirão para São Joaquim. Só que chegou um momento, acho que foi no 3º ano de faculdade, que eu falei, gente, aqui em São Joaquim eu já não vou ter mais nada do que eu quero. Eu já tinha feito o estágio, inclusive na vigilância sanitária, eu fiz estágio de 2 anos lá em São Joaquim, na vigilância. E quando eu saí de lá, que deu tempo, falei, eu não tenho nada aqui em São Joaquim na área que eu quero. Porque lá é uma cidade muito rica no setor sucroalcooleiro. Tem tem usina, a cidade vive muito nesse tipo de... Nesse Comércio, modelo de né? comércio. Uhum. Só que não tinha muito o que eu, Lara farmacêutica, que eu quisesse trabalhar lá. Então, eu falei, vou para Ribeirão. E comecei a enviar currículo em Ribeirão Preto. Falei, gente, vai demorar, né, para eu conseguir. Fui chamada em entrevista. E fui. Até que eu cheguei em uma entrevista que o farmacêutico olhou para mim e falou, Lara, ótimo, você pode começar amanhã? Aí eu, posso. Eu tinha lugar para dormir? Não, mas eu falei que eu ia começar amanhã. Aí eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe nem estavam... Acho que eles nem estavam sabendo que eu estava pretendendo ir para Ribeirão. Falei, gente... Tô indo pra Ribeirão. Aí meu pai, você tá indo na faculdade, né? Eu falei, não, eu vou morar em Ribeirão. Eles, como assim? E fui eu. Quantos anos você tinha? Eu tinha 22. Caramba, nova. Aí eu falei, vou pegar minha mochilinha e bora pra Ribeirão. E foi, com uma mochilinha nas costas. Porque assim...